Boa noite. Hoje é julgamento do Jair Messias Bolsonaro, que é ex-presidente do Brasil. Nós vamos deixar você ouvir a votação de ministro Alexandre de Moraes. Você está no canal Certeza News. Certeza News é um canal que vai trazer todas as notícias nacional e internacional. Basta de inscrever no nosso canal e compartilhar, deixar seu comentário. E vamos para a notícia. O que você achou sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro? Vou te esperar no comentário. Hoje que é julgamento do ex-presidente do Brasil, que é Jair Messias Bolsonaro. Vamos ouvir o ministro de Alexandre de Moraes. Vamos ouvir. Porque basta a leitura da colaboração premiada para verificar que, por uma estratégia de investigação, essa estratégia pode ser mais correta ou menos correta, mas por uma estratégia de investigação, a Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento único no dia 28 de agosto de 2023, resolveu fracioná-lo em 8 depoimentos, porque eram 8 fatos diversos. O ministro também afastou a alegação das defesas dos réus de que tiveram pouco tempo para analisar as provas do processo. São 8 equipes de advogados, 8 defesas, que quase 4 meses ficaram com todas essas provas que elas mesmas, defesas, pediram, e não foi juntado nada de pertinente. Ou seja, demonstrando total ausência de prejuízo na juntada de provas que, repito, a acusação não se utilizou, a acusação não imputou nenhum fato com base nessas supostas provas e nem o Supremo Tribunal Federal está analisando para eventual absolvição ou condenação. Ao iniciar a análise do mérito, o relator relembrou que os 5 crimes já foram reconhecidos pelo STF. A questão agora é definir a autoria, ou seja, a participação dos réus em cada crime. Esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, se houve ou não tentativa de abolição ao Estado de Direito. O que discute é a autoria. Se os réus participaram, porque não há nenhuma dúvida nessas todas condenações e mais de 500 acordos de não persecução penal, de que houve tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, de que houve tentativa de golpe, que houve uma organização criminosa e que gerou dano ao patrimônio público. No voto, o ministro colocou em sequência 13 atos que confirmariam a participação dos réus na tentativa de golpe de Estado. Segundo Moraes, as ações começaram em junho de 2021. Seja mediante um controle do Poder Judiciário e do TSE, seja desrespeitando as regras da democracia e desrespeitando as eleições que ocorreriam no ano subsequente, em 2022. E, para isso, se iniciou, por parte dos réus dessa organização criminosa, vários atos executórios para desacreditar as urnas eletrônicas, deslegitimar a Justiça Eleitoral e o Poder Judiciário, jogar parcela da população contra o Poder Judiciário, contra as eleições e, com isso, desacreditar a democracia e se perpetuarem no poder. No telão foi apresentada a foto de uma das páginas da agenda apreendida com o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O caderno continha anotações com o planejamento de ações golpistas. Não é razoável achar normal um general do Exército, general 4 estrelas, ministro do GSI, ter uma agenda com anotações golpistas, ter
uma agenda preparando a execução de atos para deslegitimar as eleições, para deslegitimar o poder judiciário e para se perpetuar no poder. O relator também mostrou a troca de mensagens entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro do GSI e o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, no início do planejamento do golpe. E aqui não é possível dizer que era um mero diário, porque foi mensagem no WhatsApp. O conteúdo dos documentos revela claro alinhamento, já nesse primeiro momento de atos executórios, entre o líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro, e os réus Alexandre Ramagem e Augusto Heleno. Ainda, como veremos, isso foi reiterado na live. Alexandre de Moraes trouxe ainda provas colhidas nas transmissões de lives e entrevistas do ex-presidente. Bolsonaro tenta diversas vezes descredibilizar as urnas eletrônicas. Veja o que diz o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigindo ao réu Augusto Heleno. Nas andanças por aí, eu vejo brilhar os olhos do ministro Augusto Heleno, para ver a sua pátria tomada pelas cores verdes e amarelas. E tem gente incomodada com isso, quer destruir isso, usando as armas da democracia. O povo não vai permitir isso. E digo a vocês que o meu exército é o povo brasileiro. E continuou: onde as Forças Armadas não acolheram o chamamento do povo, o povo perdeu sua liberdade. O relator leu uma declaração dada por Jair Bolsonaro durante uma manifestação no dia 7 de setembro de 2021. Ele também considerou o evento como um ato executório da tentativa de golpe. Jair Bolsonaro, se referindo ou se dirigindo ao ministro-presidente, então o ministro Luiz Fux, disse: ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. Uma frase que confessa o crime de abolição do Estado Democrático de Direito, que, como todos sabemos, diz tentar abolir. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. Grave e clara ameaça de impedir ou restringir o livre exercício do poder judiciário. O ministro Alexandre de Moraes citou um a um os atos executórios da tentativa de golpe. O ministro mencionou fatos ocorridos na reunião ministerial do dia 5 de julho de 2022, na reunião com embaixadores estrangeiros no Brasil e a utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições gerais de 2022. Segundo o relator, as ações ficaram ainda mais graves após a derrota de Jair Bolsonaro nas urnas, como o monitoramento de autoridades, entre elas ministros do Supremo e do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e até o planejamento de assassinatos pelos Kids Pretos, as Forças Especiais Militares, com um plano detalhado impresso dentro do Palácio do Planalto. Não é possível alguém querer normalizar todo esse iter criminis desde meados de junho de 2021 até esse momento em que, com armamento pesado de forças especiais do Exército, se pretendia matar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e com envenenamento ou remédio para induzir a colapso orgânico, se pretendia matar o presidente eleito da República. Não é possível normalizar. O Brasil demorou para atingir a sua democracia, para concretizar a sua democracia. Nós tivemos 20 anos de ditadura, torturas, desrespeito à independência do poder judiciário, do poder legislativo. As pessoas sumiam, as pessoas eram mortas. Não é possível banalizar esse retorno a esses momentos obscuros da história que nós já tivemos. Para Alexandre de Moraes, a organização criminosa agiu até o último momento para impedir a posse do presidente eleito, como a decretação de uma GLO, garantia da lei e da ordem, que autorizaria a intervenção de militares no governo. Tudo
todo aqui mostra que a organização criminosa tentou, até os 45 minutos do segundo tempo, impedir a posse. Ao não conseguir, se organizou, porque os atos violentos já vinham ocorrendo. Devemos lembrar também que várias postes de energia foram derrubados no mês de dezembro para criar caos social. Os acampamentos abastecidos para, na virada, se tentar a deposição. Os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, segundo o relator, foi o ponto culminante da tentativa de golpe. O que ocorreu dia 8 de janeiro de 2023 não foi combustão espontânea. O que ocorreu dia 8 de janeiro de 2023 foi a conclusão de um procedimento de tomada e manutenção de poder a qualquer custo por um grupo político que se transformou, lamentavelmente, numa organização criminosa.